E aí, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Hélio Gustavo. No vídeo de hoje, nós vamos ver o conceito de variável para o ambiente computacional. Então, se você é novo nesse canal, está assistindo esse vídeo, nosso canal pela primeira vez, não esquece de inscrever-se no nosso canal, já dá o like para assinar a presença. Mas vamos lá ver o que significa variável. Bem, pessoal, falar de variável no ambiente computacional me exige falar de informações, onde as informações são armazenadas. Então você está com o seu circuito, você está com o seu sistema, você está com o seu software, ele está pegando dado, pegando informação, e a hora que você quiser, por exemplo, você pode pegar essa informação, solicitar, seja um software de cadastro de clientes, seja um banco de dados com Arduino, enfim. Como é que ele faz a leitura e quando você faz a requisição tempos depois, você consegue ter acesso a esse dado? Nada mais é porque a máquina ela tem a capacidade de armazenar informação. Já pensou? De guardar dados, guardar informações. Então as informações variáveis são guardadas em dispositivos eletrônicos analogamente chamados de memória. Então você, por exemplo, você guarda o celular da sua esposa, da sua namorada, você guarda aí o nome do ônibus que você vai pegar para ir à escola, enfim, você armazena na sua mente diversas informações. O computador, ele tem dispositivos que servem para armazenar, seja um chip, seja a memória do computador, tem lá um espaço que é reservado para guardar dados, guardar informações, tá certo? Então, se você for num conceito bem básico lá de eletrônica digital, lá o flip-flop, não é? É o conceito, a memória mais básica lá, que é o flip-flop, por exemplo, o flip-flop é RS básico. Você tem o conceito de memória, mas não vou entrar nesses detalhes não. Eu só queria dizer que informações são guardadas em dispositivos chamados de memória. Mas vamos entender melhor. Imagine que você tem um armário aqui. E esse armário, ele tem gavetas. No caso aqui você tem 5 gavetas. E cada gaveta, ela vai servir para guardar um tipo de objeto. Vamos dizer que esse armário aqui, ele é um armário de escritório e ele vai armazenar objetos diferentes. Caderno, folhas, lápis, canetas, borrachas, enfim, cada gaveta precisa ser identificada com esse nome. Então na gaveta 1 tem que estar dizendo caderno, na gaveta 2 tem que estar dizendo borracha, na gaveta 3 tem que estar dizendo o objeto que está sendo guardado ali. Para quem for abrir a gaveta, saber que ali dentro tem uma folha, que ali na outra gaveta tem uma caneta. Enfim, você tem esses objetos que estão dentro das gavetas. Analogamente, o armário é como se fosse um computador, ou seja, o armário é como se fosse a memória, ou seja, é o dispositivo que está guardando a informação. As variáveis são as gavetas, é cada lugar onde vai estar o objeto, onde vai estar o dado, onde vai estar aquela informação. E as etiquetas e os rótulos é como se fossem os identificadores. Então nós vamos ver, para cada variável, você precisa dizer o nome da variável. Por quê? Porque eu preciso saber o que eu estou guardando ali dentro. Então eu preciso saber se ali eu estou guardando o valor da temperatura da sala, se eu estou guardando a luminosidade da sala, se eu estou guardando a velocidade do motor. Enfim, você precisa identificar essa variável. E dentro da variável vai ter o dado. E qual é o dado, Gustavo? O dado é a velocidade do motor, o dado é a luminosidade da sala, é a temperatura ambiente, é a umidade do solo, é o dado que está ali dentro da variável. E você precisa declarar. O ato de você definir nomes para determinadas gavetas, especificando qual tipo de objeto que podem ser armazenados, quer dizer declarar as variáveis. Ou seja, você vai declarar as variáveis que serão usadas para identificar os dados. Então, por exemplo aqui, a variável x
é do tipo inteiro. A variável resposta, aqui embaixo, é o nome de um local de memória que só pode conter valores do tipo lógico, ou seja, por convenção, verdade ou falsidade. Ou seja, se você declarou uma variável do tipo lógico, você não pode armazenar dados do tipo inteiro. Vamos voltar, por exemplo, da gaveta aqui, ó. Se você armazenou ou identificou uma gaveta com o nome de folha, você não pode guardar caneta. O computador, ele não vai aceitar. O compilador, ele não vai aceitar. Ele vai dar um erro. Você precisa guardar tipos de dados que são compatíveis com o que você declarou, com o que você identificou, com o que você rotulou. Então é muito importante você declarar corretamente as variáveis para saber os tipos de dados que pode ser armazenado lá. Então x, por exemplo, aí é o local da memória que só pode conter valores do tipo inteiro. Então você declara aqui inteiro x. Dentro de x, dentro da gaveta x, eu só posso armazenar valores do tipo inteiro. Então, basicamente é isso. Algumas considerações. Não devemos permitir que mais de uma variável, ou seja, mais de uma gaveta, possua o mesmo identificador, a mesma etiqueta. Então, eu não posso ter duas gavetas com o nome folha e folha. Não pode. Somente uma gaveta vai ter o nome folha. O nome dela é único, é como se fosse a digital. Não pode ter duas variáveis com o nome idêntico. Não pode. O compilador vai dar um erro. Já que ficaríamos sem saber que variável utilizar. Então, preste atenção. O computador ele precisa de instruções claras. Ele precisa de instruções precisas. Você não pode declarar dois lugares. Por quê? Porque na hora que você for armazenar, o computador vai pensar: onde eu vou guardar o dado? Nessa variável ou nessa variável? Já que elas têm o mesmo nome. Então você precisa dar para cada variável um nome diferente. Porque a partir do momento que você lê a temperatura da sala e você vai armazenar na variável temperatura, o computador ele só vai encontrar uma variável temperatura. Então ele sabe que é exatamente naquela variável que ele pode armazenar. Outra consideração: só podemos guardar dados, objetos, em variáveis gaveta do mesmo material, tipo primitivo. Ou seja, uma variável do tipo primitivo inteiro só pode armazenar números inteiros. Uma variável do tipo caractere só pode armazenar dados do tipo caractere. Então você não pode guardar, eu já falei isso aqui, dados inteiros dentro de uma variável que você declarou como lógico, como booleana. Não pode. Outra restrição importante é que variáveis, ou seja, as gavetas, podem receber apenas um dado objeto de cada vez. Então você precisa, o computador de uma forma geral, ele faz uma instrução por vez. Mas aqui, uma variável, ela só armazena um valor por vez. Você não pode, ao mesmo tempo, dentro da mesma variável, ter falso e verdadeiro. Não, ou é falso ou é verdadeiro. Outra variável, por exemplo, do tipo x, tipo inteiro. Dentro dela ali, ou só pode ter o número 10 ou o número 20. Não pode ter mais de um dado dentro da mesma variável. Olha aí. Então, na gaveta, por exemplo, você só poderia colocar um dado dentro da gaveta. Quando você abrir a gaveta, só pode ter um dado. Então, imagina a gaveta lá rotulada por caneta. Existem canetas, vamos supor que canetas de tamanhos diferentes, por exemplo, para representar números maiores, números menores. Então, na gaveta, ou tem a caneta pequena, ou tem a caneta grande. Não podem ter ao mesmo tempo a caneta pequena e a caneta grande, não podem. Então, você precisa saber disso, que naquela variável só vai ter um valor, um dado, não vai ter mais de um dado. Então, basicamente, esse é o conceito de variável, tá certo? E espero que você tenha gostado deste vídeo. Valeu, meu amigo!